Tudo que você sempre quis saber sobre o auxílio acidente. O que é o auxílio acidente? O auxílio acidente é aquele benefício previdenciário pago pelo INSS para aquele trabalhador que ficou com uma sequela grave após um acidente de qualquer natureza. Um acidente de trabalho, fora do trabalho, de moto, no final de semana, um acidente doméstico, desde que essa sequela realmente tenha mudado a sua vida no seu trabalho. Veja bem, não é na vida pessoal, é no trabalho. Vou dar um exemplo. João era motorista de caminhão, registrado em carteira, sofreu um acidente de trabalho e perdeu a visão. Ficou com a visão monocular. O João não vai mais poder renovar a sua CNH profissional para continuar sendo caminhoneiro. Então ele vai se afastar pelo INSS pelo período que ele precisar para se recuperar, de 60 a 90 dias. Quando ele tiver alta do auxílio doença, ele pode ser convocado para o serviço de reabilitação profissional para aprender uma nova função, um curso profissionalizante. E quando ele voltar ao mercado de trabalho numa outra função, ou até mesmo readaptado dentro da própria empresa, ele vai ter direito também ao auxílio acidente. Então o João volta a trabalhar readaptado ou em outra função ou com alguma restrição e recebe do INSS essa indenização que complementa a sua renda. O João provavelmente então vai se afastar para o auxílio doença, reabilitação profissional e auxílio acidente após a alta do INSS. E precisa estar registrado há quanto tempo para receber o auxílio acidente? Você pode ter sido registrado ontem, hoje. Se sofreu acidente, tem direito tanto ao auxílio doença como ao auxílio acidente. O auxílio doença ou auxílio acidente, quando decorre de um acidente, não tem carência. E isso a maior parte das pessoas não sabe. Então a pessoa acaba sofrendo um acidente e nem pede o auxílio doença do INSS porque acha que tem que ter ali no mínimo 12 meses de registro em carteira. Isso não existe, ok? Vou dar um exemplo. A Maria foi registrada sexta-feira como cozinheira em uma empresa. No domingo, a Maria sofreu um acidente de moto, num passeio. A Maria ficou afastada ali cerca de 1 ano pelo INSS devido à gravidade das fraturas na sua perna. Quando a Maria teve alta do INSS, do auxílio doença, ela voltou a trabalhar como cozinheira, não mudou de função, mas passou a ter restrições. Por exemplo, a Maria não pode mais ficar o dia inteiro em pé. Então ela precisa revezar entre a posição sentada e a posição em pé. Com isso, a Maria acabou ficando desempregada, exatamente porque ela não tem estabilidade, não foi um acidente de trabalho. Foi um acidente de moto no domingo. Mas a Maria tem direito à indenização pelo INSS, que é o auxílio acidente, que vem complementar a sua renda exatamente para indenizar a sua sequela para a função de cozinheira, que seria a função habitual da Maria, que realmente mudou totalmente quando ela voltou a trabalhar por causa dessa sequela. Então a Maria pode receber o auxílio acidente complementando o seu salário ou complementando o seu seguro-desemprego. Para de receber auxílio acidente se voltar a trabalhar? Não. O que a maioria das pessoas não entende é que o auxílio acidente ele é só uma indenização. Receber auxílio acidente não é se aposentar, é totalmente diferente, ok? Então, se você ficou com uma sequela, voltou a trabalhar, o auxílio acidente pelo INSS vai complementar a sua renda, vai indenizar essa sequela. Se você ficou desempregado, o auxílio acidente vai ser pago também para complementar a sua renda. Se você tiver um bebê e for receber o auxílio maternidade, você vai continuar recebendo o auxílio acidente também para complementar a sua renda devido a essa sequela de um acidente. Mas atenção, o auxílio acidente não pode ser acumulado com qualquer aposentadoria e nem com auxílio doença da mesma lesão. Então, se você, por exemplo, fez uma cirurgia, ficou afastado por auxílio doença, passou a receber auxílio acidente e precisar fazer uma nova cirurgia, o seu auxílio acidente fica suspenso durante esse período do auxílio doença, desde que esse novo auxílio doença seja da mesma lesão, do mesmo acidente. Acidente doméstico conta para receber auxílio acidente? Lembre que o auxílio acidente é uma indenização paga pelo INSS para acidentes de qualquer natureza que geraram uma sequela. Então, o acidente doméstico conta. Nós temos clientes aqui, por exemplo, que caíram do telhado no final de semana, fazendo uma manutenção na sua casa.
ou que estavam podando uma árvore na frente de casa e sofreram uma queda, uma fratura grave e ficaram com uma sequela. Ou até mesmo que sofreram um acidente jogando futebol, uma fratura grave, ou praticando qualquer outro esporte, como jogando tênis ou lutando boxe. Teve até um cliente nosso que ele perdeu a visão de um olho numa luta esportiva. Então, um acidente doméstico também conta pro auxílio acidente, desde que ele tenha deixado uma sequela que atrapalhe, que mude a sua vida profissional, no seu trabalho habitual. Acidente no caminho para o trabalho dá direito ao auxílio acidente? Lembre que qualquer acidente, desde que tenha gerado sequela, pode dar direito ao auxílio acidente. O acidente de percurso ou de trajeto, desde que tenha gerado essa sequela, também pode dar direito. Vou dar um exemplo. O Pedro era mecânico, estava indo para o ponto de ônibus, caminhando, e foi atropelado e assaltado. O Pedro sofreu graves lesões no seu membro inferior, na sua perna, e ficou afastado por 1 ano pelo INSS. O Pedro vai ter direito, durante esse 1 ano, ao fundo de garantia pago pelo seu empregador, considerando que foi um acidente de trajeto, e também, após a alta do INSS, 12 meses de estabilidade pelo seu patrão. Voltando a pensar no auxílio acidente, o Pedro não vai mais conseguir agachar, ficou com uma lesão grave no seu joelho, então a flexão dele diminuiu e, além disso, ele não pode mais carregar peso. Então isso prejudicou muito a função habitual de mecânico do Pedro. Com isso, o Pedro vai ter direito ao auxílio acidente, que é uma indenização para complementar a sua renda como mecânico, exatamente pela dificuldade que ele vai ter comparado aos outros mecânicos que trabalham com ele para evoluir na sua carreira, ou até mesmo o Pedro corre o risco de ficar desempregado e ter que procurar uma outra profissão. Porque vocês imaginam um mecânico que não consegue agachar e não consegue carregar peso? É difícil, né, se manter no mercado de trabalho. Se esse vídeo te ajudou, que eu, com a ajuda da Helena, nossa estagiária de direito, gravamos, se esse vídeo te ajudou, leve a todos os seus amigos, trabalhadores, aqueles colegas seus que precisam realmente saber dessa informação. Principalmente aqueles que sofreram um acidente de qualquer natureza e que tiveram dificuldade no mercado de trabalho ou que ficaram desempregados após essa sequela. E curta o nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal para você ser notificado assim que tiver novidades aqui, para que você saiba dos seus direitos como trabalhador.